Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós tivemos aí uma surpresa no mês de maio, né? Hoje é dia 1º de junho, estamos na metade do ano, né? E o mês de maio, que normalmente é o sell in May and go away, né? Porque o pessoal já vai para o verão, férias e tudo mais. Dessa vez foi diferente. Então, como eu disse, o mercado está muito diferente do que o normal, né? Então, com todas as bagunças aí de tarifas e tudo mais, nós tivemos um maio positivo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O Brasil ali no finalzinho, né, nos últimos dias deu uma decepcionada, mas muito por causa dessa bagunça do IOF, né? Mas querendo ou não, tá lá no topo histórico, né? Em termos de fechamentos mensais, fechou acima do mês passado. Então é um mês positivo, né? Então nós vamos olhar isso daí nos gráficos, né? Vamos dar uma passada rápida pelos gráficos mensais, os principais, e vamos ver a análise semanal, né? O que não tem muita diferença é a tendência, tá? Então a tendência permanece para cima e até prova em contrário, nós vamos continuar com esse posicionamento, tá bom? E aí nós vamos aí ficar de olho no gráfico, né? Para ver se tiver algum sinal diferente, mas por enquanto não tem, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método 10x, link na descrição do vídeo. Então, turma, começando aqui pelo mapa de calor do mundo, nós vemos aqui que foi uma semana mais positiva do que negativa, né? Com algumas exceções, o Brasil até ficou aqui um pouquinho negativo no EWZ, que está ali para fazer aquele rompimento, mas não foi ainda, né? E o SP 500 teve uma semana bonita, né? Até uma semana esverdeada, com poucas exceções aí vermelhas, mas, como eu disse, estamos para cima, né? Agora terminou até o último balanço que foi da NVIDIA, né? Que é realmente importante, e foi positivo, então tá tudo ok. E aí nós começamos a olhar isso daí nos gráficos, né? Então nós vemos aqui o VIX fechando aqui perto dos 18 pontos, né? Aqui uma semana negativa, a semana passada tinha sido aqui dado uma subidinha para fechar o gap, mas já voltou, tudo normal. Os juros também, os juros americanos, olha só, fazendo aqui uma cara de topo, né? Isso daqui é bom, então se ele conseguir acionar aqui, seria bom, apesar que isso daqui é uma bagunça aqui no meio, né? Eu acho que até deve ficar um tempo por aqui, né? Olhando aqui os títulos da Europa, marcamos aqui um belo de um topo mais baixo, né? Então agora se fizer esse pivô de baixo aqui, esse negócio descamba, né? Lembrando que a Europa já está cortando juros faz tempo, né? E o Japão que marcou um topo aqui, mas lembrando, né? O Japão, título de 30 anos no semanal, marcando um topo aqui, mas não está com muita cara de que vai virar para baixo, mas aqui no máximo alguma correção para continuar subindo, os juros do Japão continuam para cima, né? Olhando agora o SP 500, aí nós vamos ver aqui o gráfico mensal dele, e eu vou mostrar aqui na sequência os gráficos mensais, depois a gente volta para o semanal para eu mostrar rapidinho. Então, é isso que eu estou falando, olha só, nós tivemos aqui o mês passado toda essa correção aqui por conta do tarifaço, né? E aí voltou no próprio mês, e esse mês aqui ele não precisava ter feito isso daqui, né? Já se a gente tivesse realmente o mercado ruim, o que ele faria, né? Essa voltada aqui, ele ia vir aqui para baixo, né? E começar aí uma recessão, qualquer coisa assim. Não tem nada disso no sinal. Então, assim, um mês de maio, que normalmente é um mês negativo, foi um mês positivo aqui para vir testar topo muito próximo aqui no SP 500. Aí a gente olha aqui, a NASA, que veja só, em termos de fechamento, praticamente fechou no topo histórico, né? Tem umas sombrinhas aqui, mas extremamente positivo, né? Até o Dow Jones, né? Que está um pouquinho mais fraco, mas mesmo assim também fechou um candle bonito aqui de 1, 2, 3 no mensal, né? Depois de ter tocado a média de 50. Isso daqui é bullish, né? O Russell 2000 também, olha só, está aqui nesse canal de alta, né? E aqui é o topo histórico dele, está bem próximo do topo histórico, né? E ele marca aqui esse 1, 2, 3, ou seja, isso daqui é compra também no Russell 2000, tá? Indo para a Europa, nós temos aqui a Alemanha. Vou até começar aqui pelo Eurostock 50, né? Que a gente não fala sempre, né? Mas olha só, o Eurostock 50 também, né? 1, 2, 3 aqui, prestes a fazer um pivô de alta. Vou mostrar para vocês também o Stocks 600, né? Que seria aí as mid caps da Europa, né? Também aqui, olha, tá praticamente no topo histórico. A Alemanha, olha só que barra aqui, rompeu o topo histórico. O Reino Unido praticamente no topo histórico. A França um pouquinho mais fraca, né?
e a Espanha, olha só que barra maravilhosa, né? Então, falando de gráfico semanal, tá tudo ok. Depois a gente vai olhar isso daqui no Brasil. Agora, então, vamos olhar aqui como é que ficou o gráfico semanal desses caras, né? Então, nós temos aqui o SP500, que apesar de ele ter dado uma consolidada aqui, nós tivemos aqui uma semana positiva, né? Então, se você olhar o conjunto da obra aqui, topo histórico, acima da média, semana passada voltou e essa semana aqui foi para cima, então isso aqui tem tudo para romper, né? Até prova em contrário é isso daqui que está vigorando, né? Quando a gente olha aqui o gráfico diário, ele até gera algumas dúvidas assim, né? Fala assim, mas isso daqui não gostei, isso aqui deveria ter rompido, tal. Mas olha, é a mesma coisa aqui, ó. Aqui também fez que ia romper, depois voltou e aí foi, né? Então aqui eu acho que aqui tá com essa cara aqui de ainda ir mais para cima, tá bom? Lembrando, somando aqui mensal, semanal e tudo mais, tá tudo para cima, né? Então a Nasdaq também, olha só, aqui deixou uma sombrinha, mas tá próximo do topo histórico, né? O Dow Jones também, lembrando, né? Por exemplo, você pega o Dow Jones, se ele por um acaso marcar um topo mais baixo aqui e virar para baixo, aí a coisa muda de figura, mas não é o que parece, né? Fechamos uma semana positiva, né? Russell 2000 também aqui está enroscado, ainda está abaixo da média, né? Pode ser que vire para baixo, mas ele vem aqui de um curto prazo aqui para cima e todo o mercado está para cima, então temos que confiar nisso daqui, né? Olhando aqui a Alemanha no semanal, mais um fechamento aqui em topo histórico, né? Tem sombrinhas e tal, mas continua para cima. Reino Unido também, uma semana bonita, né? A França mais bagunçada. E a Espanha, abriu com gap de alta, voltou um pouco, mas já faz 3 semanas que está fechando aqui no mesmo lugar, num lugar de topo histórico, né? Indo para o Oriente agora, nós temos aqui a China que está querendo marcar aqui um topinho mais baixo, mas eu não sei não se isso daqui é um topo mais baixo, vamos ver. Precisa realmente começar a cair, né? Esse candle aqui já é da próxima semana, então não dá para contar muito, né? O Japão também, olha só, fez aqui, apesar de ele ter deixado aqui esse 1, 2, 3, essa semana aqui fez uma semana positiva, né? Então se ele conseguir vencer aqui, esse negócio aqui vai romper topo, né? Tá atrasada a negociação do Japão com os Estados Unidos, né? E se precisa sair isso daí para esse negócio andar, né? Mercados emergentes continuam amarrado, o nosso EWZ. Olha só, fez uma semana aqui negativa, né? Porque o dólar deu uma subida, então assim, se por um acaso esse negócio começar a cair, aí pode ficar feio. Mas eu ainda estou trabalhando com o cenário de que ele fez esse rompimento, ele está trabalhando acima desse rompimento e ele pode se segurar aqui e continuar para cima, tá? Para mim esse é o meu cenário base. Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que continua na mesma consolidação, fechou acima de baixa, tem uma vendinha aqui para vir testar fundo, né? Mas aqui faria mais uns 60 minutos, né? Aqui o risco-retorno desse negócio aqui no meio da consolidação está meio complicado, né? O minério de ferro também aqui está com cara de que quer cair mais. O cobre, na mesma, né? Não fez muita mudança. O ouro continua aqui nessa consolidação, né? Então, olha só, uma barrinha vermelha aqui está espremendo para mim a volatilidade desse negócio. A qualquer momento deve romper. A prata continua na mesma aqui também, em algum momento deve romper. A platina, olha, a platina aqui acendeu uma luz amarela, né? Então, aqui está claro, né? Se por um acaso ele perder aqui esse fundo e vier para cá, esquece, né? Agora, se isso aqui for só um pullback nessa linha de tendência rompida, né? E depois ele fizer um pivô de alta, aí tem que comprar aqui nesse 1.100, tá? Quem opera aqui fora, né? Olhando aqui as moedas, né? Nós temos o DXY, que também aqui, olha só, tá mais para baixo, né? Essa semana aqui até teve uma volatilidade, mas continua aqui abaixo, trabalhando abaixo desse fundo do 100, né? Então, fechou aqui nos 99, para baixo esse negócio, né? O Bitcoin, depois de ter rompido o topo histórico a semana passada, essa semana aqui fez uma correçãozinha. Por enquanto, isso daqui é só um pullback no topo rompido, né? Enquanto estiver trabalhando acima dos $100 mil, tá tudo ok. Se por acaso perder os $100 mil, ele pode fazer uma correção maior para vir testar esta linha de tendência. Isso não é o cenário mais provável, né? O Ethereum aqui, a gente continua, né? Com isso daqui pode ser uma bandeira de alta para continuar este movimento, né? Mas não foi uma semana muito bonita não, né? Se por um acaso ele marcar esse topo e perder o 2.300, é um mau sinal para o Ethereum, né?
Vamos torcer para isso daqui não acontecer. Indo agora para as magníficas, né? Nós temos aqui a Apple, não aconteceu tanta coisa, né? Você vê a Apple, um Inside Candle, não tem muito o que fazer. A Microsoft já está aqui no topo histórico, né? Então vamos ver se ela consegue romper esse topo histórico. Se romper, pode abrir espaço para ir para uma pernada, né? A Amazon também não fez nada, né? O Google, olha, semana passada tinha feito um movimento bom, né? E essa semana aqui foi um pouquinho mais para cima, né? Então, esse Google está com cara de que quer ir testar topo. A Meta não saiu do lugar, mas é para cima. A Netflix também quase não saiu do lugar, mas continua sendo para cima. A Tesla, aqui, deixou uma sombrinha, né? Mas se você ver em termos de fechamento, está no patamar aqui mais alto desse conjunto. Então, isso aqui pode ter sido só um pullback do rompimento no gráfico diário. Vamos ver aqui no diário, né? E enquanto ele estiver trabalhando aqui acima dos 330, isso daqui é um zigue-zague de alta, né? E para finalizar, a NVIDIA que teve o balanço e ficou até, teve uma volatilidade aqui, mas abriu com gap, né, no dia do balanço, mas ficou aqui praticamente no mesmo lugar. Mas a NVIDIA é a mesma coisa que foi de Microsoft, né? Se romper esse topo aqui, monta no cavalo, porque esse negócio pode ir longe, tá bom? Então você vê mercado internacional, até passei rapidamente porque está tudo meio alinhado, nenhum sinal aí de preocupação, nenhum sinal amarelo, né? A coisa por enquanto deve continuar para cima mesmo. Vamos ver o mercado brasileiro agora. E aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Então os DIs continuaram aqui consolidados, né? Então tivemos uma semana aqui que ela foi mais para cima e pode ser que marque um fundo, se romper aqui, esse negócio pode começar a subir por causa de estresse de governo, mas por enquanto ainda não tem essa compra aqui não, tá? Isso aqui está consolidado. E o Ibov, a gente precisa olhar aqui o gráfico mensal dele, né? Então, pode ver aqui, ó, no mensal, querendo ou não, fechou, deixou uma sombrinha aqui, não foi aquele candle que a gente gostaria, né? Ele deveria meter um candle aí, vai, pelo menos uns 3, 4 mil pontos para cima, né? Mas fez um candle aqui meio lento, mas de qualquer jeito, subir devagar ainda é subir, então ele está subindo aqui no gráfico mensal. Aí, olhando aqui o gráfico semanal, nós não tivemos uma semana muito positiva, né? Aqui, para mim, enquanto nós estivermos aqui trabalhando acima desses, aqui acho que é 134, né? É 134 mil pontos, né? Deixa eu ver aqui a mínima desse candle. A mínima desse candle é 132.800, a mínima desse candle 134.900. Então, assim, 133 mil pontos aqui, enquanto ele estiver acima disso daqui, é só alta, tá bom? Continua sendo alta. E a mesma coisa vale aqui para o índice, né? Então, você vê que o índice fez o teste aqui, né, no dia lá da bagunça da volatilidade, segurou aqui, voltou a testar topo, e aí teve 3 dias aqui voltando. Tomara que ele segure aqui para fazer o rompimento, né? Então, de novo, aqui no índice, enquanto estiver acima de 134, continua o cenário de compra, né? Olhando aqui os 60 minutos, veja que ele deu uma bagunçada, né? Então, tá meio difícil aqui de fazer alguma coisa, né? Mas, se por um acaso, na segunda-feira, ele abrir e perder este fundo aqui, podemos fazer uma venda de day trade, tá bom? Olhando aqui o dólar, olha, tivemos uma semana positiva aqui, o dólar começou a reagir, né? Então, esse negócio do IOF pegou demais, né? Muita gente mandou dinheiro para fora rapidamente, a hora que saiu a notícia, não sei o quê. E falando aqui entre a gente, né? Esse negócio prejudica demais, né? O brasileiro, as empresas brasileiras, né? Se você for pensar, estava até olhando uma análise aí sobre crédito, né? Imagina o seguinte, não para crédito habitacional, mas outros tipos de crédito, principalmente corporativo, né? Imagina que você vai pegar um financiamento com juros de, sei lá, 10% ao ano. Só que aí o que acontece? Quando você recebe a grana, né, você tem que pagar lá o IOF, né, de 3,5%. Então, esse 10 na cabeça já virou sobre o montante total do financiamento, né, já subiu mais 3,5%. E depois, quando você paga, como você está tendo que fazer uma transação financeira, você está pagando 3,5% a mais também em cada prestação, né? Então, no final das contas, você encarece em 7% o seu financiamento, né? Então, aqueles juros de 10% ao ano, vamos supor que se fosse de um ano o seu crédito, né? Principalmente empresas aí para fluxo de caixa pegam em curto prazo, né? Então, você estava falando, você estava com juros aí de 10%. Um crédito de curto prazo não é 10%, é bem mais que isso, né, para a empresa.
no Brasil. Mas vamos supor, só a título de exemplo, né? Então você tinha lá um fluxo de caixa, um financiamento aí por 10% ao ano de juros, vai para 17% nessa brincadeira de o dinheiro ir e voltar com o IOF. Então inviabiliza o negócio, né? Prejudica demais isso daí e o mercado está precificando isso daqui. Então por isso que nós tivemos aqui essa semana positiva, né? E o dólar, se por acaso ele romper esses 5.800 aqui, tem uma compra de swing trade, tá? Com o alvo aqui no 6.200, tá bom? Então, olhando aqui os 60 minutos, nós precisamos, ele está aqui bagunçado, né? Mas aqui, olha, para day trade, tem um stopzinho meio pesado, né? Mas tem esse trade aqui, tá bom? Na segunda-feira. Olhando os small caps, tivemos uma semana positiva, isso aqui deve continuar subindo, né? O mercado está apostando aí em queda de juros, né? Apesar de a gente ter tido essa bagunçada, nós vemos aqui os setores, como por exemplo, vou de trás para frente aqui, o setor de consumo teve uma semana positiva, então isso daqui é apostando em queda de juros, setor imobiliário, semana positiva também, as imobiliárias continuam para cima, então está apostando em queda de juros, aí os outros setores estão mais prejudicados, né? A indústria aqui está bem lateralizada, o setor de utilidades está indo bem, né? Muito consistente, o setor de materiais básicos feio, e o setor financeiro está fazendo uma bandeira de alta aqui, tem muita oportunidade em banco aí para comprar, tá bom? Agora indo para as empresas aqui, começando pelo Itaú, nós temos aqui 2 semanas lateralizando, ele chegou no alvo de 100% de fibra desse pivô de alta, e agora, quanto mais tempo ele fica aqui, maior a chance dele romper para cima, tá? O Bradesco, olha só, uma bela semana, falamos aqui desse rompimento aqui na semana passada, durante a semana, né? O alvo aqui está no 17, né? Tem mais compra essa semana. Na Sambi, se eu romper aqui o topo, tem compra. O Banco do Brasil continua aqui nesse megafone, né? E ele está chegando aqui, olha, já no primeiro alvo aqui, quase que pegou aqui essa semana, né? Mas ele ainda pode descer um pouco mais, né? Então, Banco do Brasil, isso aqui foi previsto, nós fizemos esse trade aqui, está indo bem, né? A Vale continua bagunçada. Se perdeu o fundo desse candle aqui, tem venda essa semana, talvez deve fazer alguma coisa aí de day trade, mas um gráfico bem feio, né? A Petrobras continua consolidada aqui, não dá para saber. Eu acho que a Petrobras vai virar para baixo, tá? Mas por enquanto ainda não virou, não tem muito o que fazer. A B3 confirmou aqui o topo, né, do semanal, assim como teve esse topo aqui. Das outras vezes que ela fez isso, fez um movimento feio, né? Aqui também tem um topo no meio do caminho. Então, assim, pode ser que essa B3 aqui venha para cá. Apesar dos bancos estarem para cima, a B3 fez um movimento feio aí no semanal, né? A VEG também fez um movimento feio, né? Então, olha só, tínhamos uma compra aqui, né, pelo semanal e ela não foi, né? E está voltando aqui para testar o fundo de novo. Tem inclusive divergência de FR aqui, muito feia a Vale, tá? Se alguém comprou a VEG, tem que estopar aqui nos 41,50, tá? Não pode deixar passar, porque se ela fizer esse pivô de baixo aqui, o negócio pode descer mais, tá? E a Magalu não saiu do lugar, né? Eu ainda acho que essa Magalu vai cair mais, mas você vê que o setor do varejo tem vários ativos aí que estão andando um pouco e a Magalu está enroscada, né? Então eu acho que ela não desceu só por causa disso, porque o varejo está reagindo, mas ela continua com a mesma configuração de venda, tá? E para finalizar, nós temos aqui as commodities, onde o milho ele está aqui pelo semanal formando aqui um 2, 3, né? Então se romper aqui o 67, nós podemos voltar a falar em compra no milho, tá? O boi também, olha só, aqui agora em termos de consolidação, está no fundo da consolidação, né? Nós temos 11 pontos aqui de stop e 20 pontos para cima para o topo da consolidação, dá até pensar em compra aqui, achar um stopzinho e falar em compra no boi, né? A soja não tem o que fazer, na verdade se perder o fundo aqui até tem uma venda, mas não é uma coisa muito bonita, né? E o café precisa esperar agora ele vir testar o fundo aqui, né? Se ele vier testar esse fundo aqui e der uma configuração de compra, a gente pode fazer que nem o boi, né? E tentar começar a fazer um trade aqui de compra de fundo. Fora isso, não, tá bom? Então, turma, como eu disse, um vídeo rápido, porque o mercado continua tudo na direção. Tivemos um mês de maio positivo, né? Vamos torcer para o mês de junho continuar nessa direção aí, que é o que a gente precisa, principalmente o Brasil, né? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, link na descrição do vídeo.